A cranioestenose é o fechamento prematuro precoce de algumas das suturas cranianas, que são esses espaços. Já falei várias vezes, não tem nada a ver com a moleira. A moleira, essa parte mole, a fontanela aqui da frente. Fontanela fechada ou aberta não é isso que vai determinar o crescimento do crânio. O crescimento do crânio é determinado pela abertura ou fechamento das suturas cranianas. Quando a gente tem cranioestenose, na verdade a gente vai ter uma deformidade do crânio. Não quer dizer que o crânio deixa de crescer. Pode até ter situações, geralmente até tem situações, onde tem cranioestenose e o crânio não cresce do tamanho adequadamente. Mas a medida do perímetro cefálico, aquela medida que a gente faz com a fita, não é um fator, um padrão diagnóstico para cranioestenose. Os especialistas, como eu, nós vamos olhar para a criança e ver se tem deformidade. Então, quem está acostumado aí com as minhas caixinhas de pergunta, tem quem está acostumado com conversar comigo pela mensagem do Instagram, você vê, eu falo, manda uma foto, deixa eu ver a foto. Aí eu olho para a cabeça da criança e falo, pode ter cranioestenose. Eu não medi o tamanho da cabeça. Então, o tamanho da cabeça da criança não é padrão, não é fator diagnóstico para você falar que tem cranioestenose. Por quê? Existe uma forma que é a escafocefalia, que quando fecha aqui, o crânio vai crescer para trás e vai ficar bojudo para frente. Muitas dessas crianças vão ter cranioestenose e se você medir, ela vai ter um perímetro cefálico maior do que o normal. Quando a gente fala em publicação acadêmica, a área mais científica, a gente fala em índice craniano, que é uma medida do perímetro cefálico, mais uma outra medida do crânio anteroposteriormente. E aí, vezes, na verdade. Vezes, dividido por 100 e tal, e a gente vai chegar numa medida aí normal, aí em torno de 70 e pouco, tal, que é uma medida normal. Mas isso não é uma coisa que os pais, as famílias têm que levar para diante. O mais importante das cranioestenoses é o formato. Quando a sutura metópica se fecha aqui na frente, pode causar trigonocefalia, que é a testa em forma de triângulo, a parte frontal em forma de triângulo. Eventualmente, isso pode diminuir o tamanho do crânio, mas não é a coisa mais importante. O mais importante é a deformidade. Quando se fecha uma sutura coronal de um lado, vai entortar o rosto da criança, causar uma escoliose e uma deformidade. Isso é muito fácil de ver. Então, também não vai mudar o perímetro cefálico. E depois? Então, a gente operamos a criança, então operamos. Aí a cabeça, então, começa a crescer, esquece o perímetro cefálico. A cabeça, a gente operou, criou os espaços necessários, corrigiu, reconstruiu o crânio vai crescer adequadamente. Não há uma necessidade de se ficar medindo todo mês o perímetro cefálico, mesmo porque o perímetro cefálico ele tem um crescimento muito rápido ali até os 6 meses de idade, depois ele começa a crescer mais lentamente. O perímetro cefálico ele cresce 2 centímetros por mês do 0 aos 3 meses, 1 centímetro por mês dos 4 aos 6 meses e, em média, meio centímetro dos 6 meses a 1 ano e depois menos que isso. Meio centímetro por mês e depois menos que isso. Então, essa medida não é mais importante, não é um fator diagnóstico, não é um fator de segmento. O que nos ajuda nisso é realmente como que o formato estava, como que o formato ficou e aí a palpação, o segmento que o neurocirurgião pediátrico vai achar da melhor forma possível para acompanhar essa criança.